Olá amigos, eu sou o Anderson e nós vamos conversar agora sobre epidemiologia analítica, nosso terceiro momento, causalidades e estudos, e vamos falar agora um pouquinho sobre os estudos de intervenção e os estudos secundários. Bom, o que seriam esses estudos de intervenção? Nós chamamos os estudos de intervenção os mais relevantes, principalmente os chamados ensaios clínicos controlados e randomizados. Dentre os estudos epidemiológicos, esse modelo tem uma importância extremamente alta, porque você aleatoriza sua amostra, então os pacientes são incluídos em estudo e então alocados aleatoriamente. Essa separação aleatória é o que nós chamamos geralmente de randomização. Você pode falar, Anderson, por que eu não posso fazer um estudo com um grupo selecionado e sim um grupo aleatório? Você, quando randomiza, quando faz essa distinção, você diminui muitos viés de confundimento. E você geralmente fica isentado de algumas situações meio que impositivas. Então você quer que aquela sua pesquisa dê aquele resultado. Então você já meio que seleciona uma amostra meio que tendenciosa àquilo. Por isso que os ensaios clínicos randomizados, os chamados, são os de maior relevância quando você tem, por exemplo, o desenvolvimento de um novo medicamento, o desenvolvimento de uma nova vacina. Então eles têm essa peculiaridade. O grupo da intervenção, vamos imaginar que você vai fazer um tratamento experimental, o qual irá receber, ele é comparado com o que nós chamamos de controle, que geralmente recebe aí um placebo, uma substância inerte, ou do método de tratamento padrão, ele é eximido desse método. E os ensaios clínicos são considerados os modelos padrão ouro, o gold standard, para os estudos de intervenção por causa de capacidade de eliminação de viés. Então isso é um outro tópico importante que nós precisamos lembrar, que depende muito das pesquisas epidemiológicas com características clínicas. Então isso aqui talvez seria a fomentação mais clássica da parte epidemiológica clínica, em que você aborda, entre outras coisas, as intervenções terapêuticas. O modelo de tratamento, ele baseia-se no princípio que a população recebe a intervenção, pode ou não ser um medicamento, melhoram mais do que as pessoas que receberam ou dão a droga. Isso é quando você quer fazer comparação medicamentosa. Você pode fazer um modelo de ensaio clínico. Nessa situação, você tem como vantagens o melhor desempenho para avaliação de novas terapêuticas, padrão ouro para verificação da eficácia de novos tratamentos, e as desvantagens muitas vezes envolvem as questões éticas. Então nós temos aí hoje a importante ação dos comitês de pesquisas em éticas médicas e algumas situações chamadas de artificial, em que você sempre terá um viés de relação, como por exemplo o tamanho das tuas amostras que vão receber. Então muitas vezes um ensaio clínico randomizado, eles não vão para frente porque você aleatoriza populações pequenas, e como nós já falamos, o tamanho da amostra é muito importante para a estruturação final ou não da tua pesquisa. Por isso que ele pode ser chamado, tem essa desvantagem conhecida como modelo artificial. Um exemplo que nós vamos dar, falando dos ensaios clínicos, uma investigação foi realizada para verificar a eficácia de uma nova vacina contra hepatite. Foram selecionados 2.000 adultos em alto risco de contrair a doença que concordaram em participar da pesquisa. Eles foram aleatorizados para constituir um grupo experimental e o grupo controle, cada um com 1.000 pessoas. Ao final da investigação foram confirmados 10 casos de hepatite B no grupo experimental e 50 no grupo controle. Qual o risco de uma pessoa contrair hepatite se vacinada e o risco de contrair hepatite se não vacinada? Então, voltando a falar dos elementos das últimas aulas, nós fizemos aqui um modelinho bem simples de um ensaio clínico randomizado. Nós aleatorizamos o grupo, e fizemos aí o nosso quadrinho já conhecido. Vacinados, sim, não,
contraíram sim ou não a hepatite. Num ensaio experimental de campo, randomizado e aleatório. Lembrando que isso aqui é extremamente importante para você eliminar possíveis vieses, possíveis fatores de confundimento que vão tirar aí o mérito da tua pesquisa. Então você teve uma incidência de 10 casos entre 1.000 de população vacinada e 50 casos entre 1.000 de população não vacinada. Então você teve aí um risco relativo associado 5% nesse caso, aqui não é teoricamente, essa incidência significa o coeficiente de incidência entre os grupos. Então, a que conclusão que a gente chega? Realmente a vacina tem uma eficácia de minimização de risco, ou seja, 1% apenas entre os vacinados, 5% entre os não vacinados. Então, a vacina, teoricamente, se ela fosse sendo desenvolvida e baseada nessa pesquisa, já teria uma boa chance de dar continuidade à parte da pesquisa clínica, porque ela já mostrou aí uma certa eficácia. Tá? Os desafios e os dilemas, né? Os pacientes, quando aceitam entrar num ensaio clínico, eles participam geralmente sem saber o que vai ser dado. Então, essa é uma importância de você não abordar isso no grupo, tá? Os observadores que coletam os dados também, às vezes, são impedidos de saber qual tipo de tratamento foi dado. E quando nem o pesquisador ou a tua equipe e nem os pacientes sabem, nós chamamos isso de pesquisa chamada duplo cego, ou seja, não há intervenção, teoricamente, nessa situação. Seria antiético empreender um ensaio clínico se a intervenção fosse firmemente acreditada como sendo a melhor possível. Exemplo pré-natal. Vamos imaginar que você tem uma droga experimental, você vai falar para aquele grupo, olha, vamos tomar esse remédio porque esse remédio é sensacional. Ou seja, o grupo placebo, obviamente, não ia querer participar. Então, por isso que existem os dilemas dos comitês de éticas em relação a esse tipo de ensaio clínico. Tá? E a forma de composição. Randomização, alocação dos participantes de forma aleatória ou não randomizado. Eu posso ter um critério de disponibilidade e inconveniência. Você vai falar, Anderson, qual que é melhor? Randomizado ou não randomizado? Vai depender muito do tipo de pesquisa que você vai fazer. Às vezes você vai fazer uma pesquisa com um tratamento específico. Se o tratamento é específico e você precisa daquele grupo de pessoas com aquela doença X, aí seria interessante você fazer um estudo não randomizado. Muitas vezes, num estudo randomizado, a situação aleatória ela já não se encaixa. Então vai depender um pouquinho do teu modelo. Geralmente, para novas terapias, vacinas e remédios, geralmente os estudos são randomizados, os grupos são alocados aleatoriamente. Você tem os controles, né? Então sempre a gente tem um grupo e vamos ter lá a comparação. O grupo controle tem que ser acompanhado, certo? Tratado com um esquema terapêutico em estudo e com um placebo. E o exemplo que nós temos, estudos não controlados antes e depois. Então a gente pode fazer, por exemplo, estudos sobre eficácias de dietas. Então, exposto à dieta, não exposto à dieta. Aqui você tem um modelo também de estudo clínico dessas características. Uma das situações interessantes junto aos ensaios clínicos é que eles podem ser chamados também de cruzados, quando metade de um grupo de paciente recebe um tratamento como um fármaco e a outra metade recebe o controle. Após um período de tempo, há uma inversão do grupo. Então quem estava recebendo o placebo passa a receber o remédio e quem estava recebendo o remédio passa a receber o placebo. É um ensaio clínico, mas é um ensaio clínico chamado de crossover ou cruzado. Cada indivíduo participa 2 vezes. Qual é a vantagem? Reduz a causística. Então você acaba tendo mais eficácia muitas vezes quando você analisa perfil em relação a tratamento. O tratamento da primeira fase não pode, teoricamente, intervir no da segunda, senão você acaba, de uma forma ou outra, descaracterizando a eficácia da tua pesquisa. Os ensaios clínicos cruzados são muito interessantes também. Tá? Então, acredita-se
a importância do ensaio clínico cruzado como gold standard, similar aos ensaios clínicos randomizados. Mas volto a falar que não há uma fórmula padrão para isso. Muito disso vai depender do tipo do que está sendo perguntado, do que está sendo pesquisado. Tá? E as técnicas de mascaramento para fazer esse tipo de pesquisa tem aí como mascarar os participantes. Nós temos os ensaios abertos, todos os envolvidos têm acesso à informação. Temos o simples cego, apenas os participantes não sabem de qual grupo eles fazem parte. Os duplos cegos, que nós acabamos de falar, nem pesquisador, nem participante tem conhecimento sobre de qual grupo faz parte. Triplo cego, o profissional que analisa os dados também não, geralmente aqui é a parte da análise estatística. E o quádruplo cego, o investigador que está fazendo a discussão também não sabe. Geralmente isso é revelado só para a publicação do trabalho final. Isso aqui geralmente quem tem muita peculiaridade são as indústrias farmacêuticas internacionais que desenvolvem um novo medicamento, mas geralmente eles trabalham nessa situação de quádruplo cego exatamente para evitar tendências de resultados positivos, para que seja um resultado mais confiável possível. O ensaio clínico, como os demais estudos, deve recrutar um número suficiente de pessoas para obter uma estimativa da resposta desejada. Quanto o tamanho da amostra é grande, pode ser realizado em vários centros. Isso aqui também é chamado de ensaio multicêntrico, tá? Isso quando você tem aí ensaios que envolvam mais de 1.000, 2.000 pessoas, geralmente você acaba tendo isso de uma forma mais descentralizada. A vantagem desses estudos megatrial multicêntricos é que você acaba envolvendo vários perfis epidemiológicos diferentes, acaba tendo também mais qualidade quando nós fazemos essa situação. E o Comitê de Ética em Pesquisa, né, os Comitês Nacionais de Ética, são exigências éticas e científicas para as pessoas, isso já existe desde a Declaração de Helsinki em 1964, os sujeitos da pesquisa são informados adequadamente e podem desistir a qualquer tempo. Então, muitas vezes o ensaio não vai, principalmente com drogas que apresentam efeitos colaterais. Então, você tem muita desistência, mas, obviamente, né, os comitês permitem do elemento que está sendo pesquisado automaticamente, principalmente quando ele acha que isso já está fazendo, quando ele apresenta teoricamente risco à sua integridade física. Tá? E, segundo o FDA, né, o Food and Drug Administration, os ensaios eles têm algumas fases, a fase pré-clínica e a fase de pré-comercialização, isso para medicamentos. Essas fases são divididas em 4 etapas. Tá? Na primeira fase, o primeiro estágio no teste de uma nova droga em humanos, geralmente realizados em voluntários sadios, sem um grupo de comparação. Esse modelo americano tem aqui na segunda fase um número pequeno de pessoas e visam demonstrar a atividade em pacientes afetados por uma determinada condição patológica. Então, na primeira fase, a população usuária do medicamento experimental, teoricamente, não tem a doença, analisa que o interesse dessa circunstância seria a análise, por exemplo, de possíveis efeitos colaterais. Na segunda fase já há um tratamento específico, né? A população já apresenta aí características da doença. E na fase 3, os estudos fazem uma avaliação completa do tratamento, determinam risco-benefício e valor terapêutico depois que uma droga demonstrou ser razoavelmente efetiva. É essencial compará-la com os tratamentos padrão. Na fase 3, os medicamentos supostos aí que estão em desenvolvimento são comparados à sua eficácia e custo de venda, comercialização, com o que já existe no mercado. Os estudos da fase 3 são frequentemente os ensaios clínicos controlados e randomizados que a gente acabou de comentar. E na fase 4, os estudos dizem respeito à vigilância pós-comercialização. Então, na fase 4, o medicamento é colocado no mercado, as agências sanitárias locais autorizam a comercialização e começam-se a fazer os estudos de farmacoepidemiologia para ver se não há efeitos colaterais não relatados. Durante as outras fases, já com o uso em massa desse medicamento. Esses estudos são frequentemente exercícios promocionais com o objetivo de chamar a atenção de um grande número de clínicos para a nova droga
e podem ser de valor científico limitado. Na verdade, o interessante disso aqui é que, além dele ser a propaganda do medicamento, ele tem um valor sim, porque você começa a ter, de acordo com os critérios regionais, a identificação dos efeitos colaterais muitas vezes não analisados de acordo nas fases iniciais da pesquisa. Então a fase 4, ela não é assim de valor científico tão ruim. Ela tem sim certa relevância, principalmente quando temos os centros de farmacovigilância bem antenados junto aos serviços de vigilância sanitárias locais. Então se eu tenho esse serviço, eu tenho uma relevância, obviamente, da fase 4. A fase 4, muitas vezes mais lembrada, né, que é a fase da comercialização do medicamento, tem as cadeias promocionais, entre outros fatores. Isso acaba sendo um lado ruim desse momento do estudo. O que se faz quando a gente aborda os estudos de ensaio clínico? As medidas utilizadas, que nós já falamos, entre elas uma nova, a redução do risco relativo. Falamos já em outros momentos sobre risco relativo, agora nós temos a redução de risco, que determina em termos percentuais que a redução do tratamento provoca na ocorrência do desfecho no grupo tratado, quando comparado com o grupo controle. Aí que você vai analisar a eficiência desse ensaio. Já o número necessário a tratar, que é o NNT. O NNT, junto com a redução de risco relativo, é o que caracteriza a parte do cálculo das medidas associativas quando nós temos os ensaios clínicos randomizados. O que seria o NNT? Para cada quantos tratados, quantas efetivas curas eu teria com esse novo modelo, que é, basicamente, o número necessário a tratar. Informa quantos indivíduos devem ser tratados para que a pessoa possa evitar a ocorrência de um evento. Assim, quanto melhor o tratamento, menor o NNT. Um NNT ideal seria igual a 1. O que isso significa? Para cada pessoa tratada, uma cura. Quando o NNT é muito alto, talvez a comercialização local ou haja a inviabilidade da disseminação do remédio. Imagina que você tem para cada uma cura, 20 pessoas medicadas. Então o NNT seria 20, seria um NNT muito alto, não compensaria muitas vezes o tratamento específico disso. Quando falamos dos ensaios clínicos, temos que abordar aí as medidas de cálculo já citadas. A incidência entre os tratados, a incidência no grupo controle, o risco relativo, que nós já abordamos, que nada mais seria que a incidência do grupo tratado dividido pela incidência no grupo controle, a redução do risco relativo, que seria formulada por essa situação, que equivale algebricamente a 100%, menos a incidência entre os tratados dividido pela incidência no controle, a redução absoluta de riscos, que é a incidência dos controles menos a incidência dos tratados, e o NNT, que é calculado da seguinte forma: 1 dividido pela redução absoluta de riscos, ou seja, 1 dividido pela incidência no grupo controle menos a incidência nos tratados. Tá? Então, como que a gente interpreta esse NNT? Por exemplo, NNT igual a 4. É necessário que sejam tratados 4 pacientes para que se evite a situação estudada. Por exemplo, raramente encontramos um NNT igual a 1, ou seja, o que refletiria uma intervenção extremamente benéfica. Isso é avaliado por intenção de tratar. O cálculo do NNT, assim como a redução de riscos, acaba sendo a parte matemática dos ensaios clínicos. Então, será que aquele medicamento que vai ser colocado no mercado, ele tem uma viabilidade? Ele tem uma ótimo prognóstico em animais de laboratório, nas fases 1, 2 e 3. Ótimo, vamos fazer a fase 4. A fase 4 vai relacionar isso aqui. E aí você vai falar, tudo bem, como é que a gente faz isso? Vamos imaginar essa situação. Um grupo de 500 pessoas sem históricos de vacinação DTP está com suspeita de coqueluche. 250 pessoas tomaram antibiótico A e 250 pessoas foram tratadas
sintomaticamente, que eu vou chamar de grupo B. 190 pessoas do grupo A se curaram em 10 dias e 110 do grupo B também se curaram nesse período de tempo. Vamos calcular o risco relativo em relação ao tratamento medicamentoso e vamos calcular o NNT em relação ao tratamento sintomático. Vou colocar isso aqui na lousa. Fiz aqui uma pequena colinha para a gente fazer o nosso cálculo. Então, eu tenho 190 pessoas dividido por 250 dá 76%. E eu tenho 110 pessoas, também dividido por 250, dá 44%. Como é que eu faria o risco relativo? O risco relativo a gente lembra que seria a divisão entre as incidências. Então, 76 dividido por 44, já para a gente acelerar aqui o nosso tempo, é 1,72. Ou seja, as pessoas que usufruíram do antibiótico têm 1,72 mais chances de serem curadas em relação a quem não tomou o antibiótico. Agora eu preciso fazer o NNT. O NNT... Opa! Ixi. E agora, aquela hora que a gente fica quieto. Hã? Mas eu preciso voltar. Volta mais um. Tá. O NNT seria 1, certo? Dividido pela redução absoluta de riscos, ou seja, 1 dividido pela incidência dos controles menos as incidências do tratamento. Como que nós fizemos isso aqui? Nós temos 1 dividido, tenho 190 pessoas que foram curadas tomando antibiótico, menos 110 pessoas que fizeram o controle com tratamento sintomático. Esse 1, algebricamente, vira 100 dividido por 40. Então, perdão, 1 dividido por 80. Então, eu tenho aqui o NNT de 1,25. O que isso significa? Em relação ao tratamento sintomático, para cada uma cura, há necessidade de 1,25 tratamentos. Teoricamente, seria um NNT bom. Lembrando que quanto mais perto de 1, o ideal seria que fosse 1. 1,25 é um NNT ótimo. Ou seja, eu tenho para cada tratamento efetivo 1,25 tratamentos. Você fala, Anderson, está meio confuso. Então vamos fazer um outro exemplo. Eu tenho um exemplo aqui a dar da doença de Chagas. Vou apagar esse momento aqui. A doença de Chagas, na sua fase aguda, ela pode ser tratada com uma droga chamada benzonidazol. O benzonidazol, em específico na fase aguda, ele tem mais ou menos 60% de índice de curas. Então vamos imaginar que eu tenho 100 pacientes, todos chagásicos, em fase aguda. Desses 60 pacientes, desses 100 pacientes, 60 foram tratados e curados. Então, eu tenho 1 dividido por 40. 1 dividido por 40, esse 1 algebricamente seria 100, dá 2,5. Ou seja, o que significa isso? Para cada pessoa tratada com doença de Chagas, com benzonidazol, eu preciso, para uma cura, 2,5 tratamentos. Então, o número necessário a tratar do benzonidazol é muito alto. Não é uma droga muito efetiva. Tá? Então, o que eu quero que vocês lembrem a respeito do NNT seria o valor específico para cada cura, quantos tratamentos. Isso significa que para eu ter uma cura em relação a pessoas com doença de Chagas na fase aguda, teoricamente precisaria tratar 2,5 pessoas. Então isso aí não me faz
teoricamente, uma efetividade muito interessante. NNT é uma das situações mais importantes quando a gente fala sobre os ensaios clínicos. Eu estou sem aqui meu passador. Pode passar mais um? Tá? Mais um. Aí. Prognóstico. Quando falamos aí da epidemiologia clínica dos ensaios, os prognósticos podem ser feitos por estudos de corte. Os diagnósticos podem ser analisados pela acurácia diagnóstica, que a gente vai falar sobre sensibilidade e especificidade, e o tratamento, os ensaios clínicos. Vamos abordar um pouquinho a parte diagnóstica, sensibilidade e especificidade. O que significa isso? A sensibilidade de um exame é o quanto que aquele exame vai dar positivo estando o cidadão realmente doente. Na verdade, ela é a inversão da especificidade. A especificidade seria o quanto que eu tenho certeza em descartar o diagnóstico, sendo aquele cidadão realmente saudável. Então, quando a gente fala de estudos clínicos a respeito de diagnóstico, uma das coisas mais importantes a ser abordada seria aí a acurácia. Pode passar? Tá? Então a gente pergunta qual a acurácia do exame clínico, qual a melhor opção terapêutica e quais as consequências da doença. Tudo isso observado e demonstrado aí na parte da epidemiologia clínica. Pode passar mais um? Tá? Vamos responder essa questão. De acordo com a portaria de 6 de junho de 2014, todos os casos soropositivos para HIV devem ser notificados. Essa resolução afeta a eficiência do sistema de vigilância epidemiológica no que tange a... O que acabamos de falar? Sensibilidade é a garantia de que aquele cidadão que tem aquela doença foi adequadamente diagnosticado. O que vocês acham que seria aqui a alternativa correta? Alternativa A, sensibilidade. Alternativa B, especificidade. Alternativa C, aceitabilidade. Alternativa D, valor preditivo positivo. A alternativa correta seria sensibilidade. Aí você vai falar, Anderson, por quê? Porque eu preciso ter a absoluta certeza que aquele cidadão portador de HIV foi adequadamente diagnosticado. Então, os exames utilizados para isso devem ter altíssima sensibilidade. Eu tenho que ter 100% de certeza que o diagnóstico feito foi o diagnóstico correto. Tá? Se eu não quisesse saber o número de casos, eu poderia até pleitear a alternativa D, valor preditivo positivo. Apesar de parecido com o que significa sensibilidade, o valor preditivo positivo seria o número de casos diagnosticados corretamente entre o número de casos verdadeiros positivos. Então, o valor preditivo positivo, ele é um dado importante quando você vai fazer a escolha do teste, do modelo diagnóstico. Então você precisa ter no valor preditivo positivo alto, ou seja, eu sei que naquela amostra eu tenho 10 portadores de HIV, a técnica que eu solicitar para o diagnóstico tem que dar positivo em 10. Ou seja, aí eu ia falar que o valor preditivo positivo é de 100%. Logo, sensibilidade significa que o exame, ao dar positivo, concretiza a situação de infecção aqui no caso. E é interessante que vocês atentem-se a um dado peculiar. A nova portaria 1271, de 6 de junho de 2014, ela é extremamente recente, que aborda os novos sistemas de notificação de doenças. Então nós temos aí um elenco de doenças e além desse elenco, né, das doenças de notificação, os seus critérios de notificação. Tá? Uma outra forma de você fazer essa estruturação da epidemiologia clínica é o que nós chamamos de revisão sistemática. Né? Revisão sistemática também tem aí sua relevância. O que seria a revisão sistemática? É um modelo de estudos que surgiu na década de 80, a Conferência de Potsdam na Alemanha. Ela baseia-se nas aplicações de estratégias científicas que limitam o viés na
reunião sistemática, uma avaliação crítica e síntese de todos os assuntos relevantes em um tópico específico. A revisão sistemática ela seria um pouco mais preponderante do que uma simples revisão bibliográfica. Ela envolve alguns parâmetros. Pode passar o próximo, por favor? Tá? Ela envolve algumas fases, alguns parâmetros. A construção do protocolo, muitas vezes você quer elaborar um modelo de pesquisa, a definição da sua pergunta, que é muito importante, a busca dos estudos em várias bases de pesquisa, a seleção desses estudos que podem ser incluídos, muitas vezes quando você vai fazer uma revisão sistemática, você tem um elenco de artigos, um elenco de publicações que nem sempre aquilo é pertinente ao que você pesquisa no momento, a coleta dos dados e a síntese dos dados. Então, essas aqui são as fases para que você possa fazer aí uma revisão sistemática. Isso é interessante quando nós queremos, por exemplo, estabelecer protocolos de tratamento de outros países no Brasil. Então, ele também forma que nós temos de, como nós chamamos, tropicalização dos dados. Isso também pode ser descrito dessa forma. Quando vocês ouvirem falar em tropicalização do questionário, tropicalização dos dados, é um elenco de situações à base dessas fases de um modelo de revisão sistemática. Pode? Tá? Isso estrutura um tema atualmente em moda nas linhas de pesquisa epidemiológica, que é a medicina baseada em evidências. O uso das evidências para a tomada de decisão e os graus de recomendação de conduta. Nós temos o grau A, B e C, sendo que no grau A é uma recomendação forte, o grau B é uma recomendação moderada e o grau C sem evidência clara para a recomendação. Isso tudo baseado no modelo de pesquisa que nós abordamos, seja a revisão sistemática ou seja os ensaios clínicos. Tá? Uma pergunta focando esses elementos, por exemplo, que caiu no SUS aqui 2011. A avaliação segundo a intenção do tratamento é uma estratégia de análise utilizada em ensaios clínicos randomizados, sendo que sua completa aplicação só é possível se houver dados disponíveis sobre a evolução, desfecho de todos os pacientes que foram randomizados. Esse tipo de pergunta, quando ela quer saber qual é o melhor ensaio clínico, lembra o seguinte, ensaio clínico randomizado é padrão ouro. Então a probabilidade disso estar certo dentro de um elenco de questões já é muito alta. Ensaio clínico, não está falando se é randomizado ou não, então já me deixa meio que confuso, com a finalidade de permitir análise de grupos não homogêneos. Não é bem assim, eu preciso que os meus grupos sejam teoricamente homogêneos. Estudos de caso controle. O estudo de caso controle ele pode ser um ensaio clínico, mas qual é a continuidade? Permitindo a minimização de viés de seleção. Quando você faz os estudos de caso controle que nós já abordamos, existem vários vieses que o pesquisador deve podar. Nesse caso aqui, ele não vai minimizar os viés, então, a alternativa errada. E os ensaios clínicos randomizados com a finalidade de permitir a análise de perda de segmento. Na verdade, eu não posso ter uma perda de segmento. O cidadão ele pode sair da pesquisa se ele assim quiser, mas eu preciso, teoricamente, emparelhar outro para que eu tenha um segmento na pesquisa. Estudos de corte com a finalidade de permitir a análise das perdas de segmento. A mesma coisa do item B. Os estudos de corte podem ser feitos, mas na verdade eu não posso ter análise de perda segmentar. Então, consequentemente, ensaio clínico randomizado acaba sendo aí o item que mais lhe dá informação. Uma peculiaridade dessa pergunta, que aí eu quero que vocês prestem atenção, dentre todas as alternativas, a alternativa E, que é a correta, é a que mais dá dados. Vocês estão vendo que ela acaba sendo o item que mais se estende na sua explicação? Geralmente, prestem atenção
quando você vê itens mais curtinhos e o item comprido, cheio de informações, é interessante olhar esses itens com um carinho, com mais atenção, porque geralmente esses itens podem estar certos. O que ele fala? Ensaio clínico randomizado, sendo que sua completa aplicação só é possível se houver dados disponíveis sobre a evolução, desfecho de todos os pacientes que foram randomizados. Ou seja, diferente de todos os itens que foram colocados, ele fala também do quê? Desfecho. Então isso aí faz com que a alternativa esteja correta. Outra pergunta, abordando os ensaios, né? Assinale a alternativa que indica o melhor delineamento de pesquisa a ser escolhido quando a situação clínica que se deseja conhecer envolve a eficácia terapêutica do medicamento. Essa fica fácil, né? Alternativa E, ensaio clínico controlado. Estudos de caso e controle, estudos de corte, transversal e ecológico são modelos de estudos epidemiológicos, modelos, a qual o ensaio clínico é o que envolve o desenvolvimento e a terapêutica. Então, teoricamente, entre todos esses, aqui ele não coloca a palavra randomizada, mas o que me deixa a pergunta correta? Os ensaios clínicos são os modelos padrão ouro para esse tipo de situação. Então aqui você vai lembrar sempre que ensaios clínicos randomizados, controlados, duplo, triplo cego ou não, são os modelos chamados de padrão ouro quando eu falo de eficácia terapêutica. Tá? Próximo. Tá? Um outro exemplo é hipertensão arterial sistêmica, é prevalente entre pacientes com apneia obstrutiva do sono. Estudos de curto prazo indicam que a pressão positiva contínua nas vias aéreas reduz a hipertensão desses pacientes, mas não há estudos de longo acompanhamento. A alternativa em que se indica a justificativa, o melhor tipo de estudo para resolver a questão seria estudo caso-controle, porque com esses desenhos os pacientes não se arriscam, estudos de corte, estudos de caso-controle, estudos transversal, ensaio clínico randomizado. Vamos dar uma olhadinha na alternativa correta. Ensaio clínico randomizado. Sempre atira nessa bolinha. Por quê? É o modelo padrão ouro, principalmente quando você tem aí a difusão de situações como a abordada no texto. A hipertensão, ele aborda a doença, tá? E fala o seguinte: estudos de curto prazo indicam que a pressão positiva nas vias aéreas reduz a hipertensão. A alternativa que indica qual justificativa... a alternativa que se indica que não é... meu Deus. A alternativa em que indica e justifica o melhor tipo de estudo seria esse modelo. Por quê, Anderson? Por que não pode ser um transversal, um caso-controle, um corte? Não há informações no texto que classifica se é uma corte ou se é um caso-controle. Eu não falei que eu separei grupos, não falei que houve incidência ou não, então, consequentemente, forma aí só os ensaios clínicos randomizados como alternativa correta. E, se vocês tiverem mais dúvidas, aguardo vocês na área do aluno. Muito obrigado.